Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo. Esse conteúdo é voltado para o primeiro A do ensino médio. Estou gravando essa aula hoje, dia 26/3/2020. E o intuito dessa aula é fazer uma revisão de alguns conteúdos para as próximas aulas, ninguém ter dúvida e todo mundo partir do mesmo nível. Então vamos lá. Quando a gente fala de função, nada mais é que eu até apelei para o português naquela explicação. Eu tenho uma grandeza relacionada com a outra, certo? Então, é parecido com o gráfico, com o vídeo que eu já mandei, eu vou comparar duas grandezas. Nesse exemplo aqui que está no livro, está na sua página 30. Está falando aqui, ó. Em uma pista de ciclismo tem marcações a cada 500 metros. Enquanto um ciclista treina para uma prova, desenvolvendo uma velocidade constante, o técnico anota seu desempenho. O resultado pode ser observado com a tabela ao lado. Notem, quando ele parte da largada, ele está no instante de distância zero em tempo zero. A primeira, no primeiro instante, que aqui eu posso chamar de uma volta, ele percorreu 500 metros. E assim sucessivamente. 1000, 1500, 2000 e 2500. Notem que a cada volta acrescenta 500 metros. Então, qual seria a fórmula dessa função? Seria assim, 500 vezes x. Para cada volta que ele der, eu multiplico por 500. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser saber no, a, na 30ª volta quantos metros ele percorreu, eu multiplicaria 30, que seria o meu x, por 500. Outro exemplo aqui. Aqui já está falando um exemplo diferente. Está falando que uma barraca que vende em Fortaleza, vende suco, cada unidade custa 3,5, R$ 3,50. Aí ele pergunta, se ele vende uma garrafa, ele arrecada 3,50. Se ele vende duas, ele arrecada 7. Notem que essa fórmula é constante. Então aqui seria um padrão básico. Se eu vender 10 garrafas, quanto eu terei de lucro? É só pegar o X, que vai ser o meu 10, e multiplicar por 3,5, a quantidade de garrafa. Isso é constante. Aqui já é ao contrário, porém respeita ao mesmo padrão. Diz assim: eu vou alugar um ônibus. Quando eu alugo um ônibus, o preço é único, independente se eu for sozinho ou se eu for com 40 passageiros, que é a capacidade máxima de assentos. Então aqui a conta seria o seguinte: se o frete for 360, quanto cada pessoa vai ter que pagar? Se eu levar 4 pessoas, vou dividir por 360, cada um paga 90. Se eu levar 12 pessoas, vai ser 12 dividido por 360, cada um paga 30. E assim sucessivamente. Se eu conseguir levar 40 pessoas, cada uma vai pagar R$ 9, certo? Então observe esse padrão. Pessoal, eu já pulei agora para a página 32 do seu livro. A princípio, a gente estava falando só de tabelas. Agora a gente vai colocar dois conjuntos. Notem, eu tenho um conjunto A e o conjunto B. E sempre existe um padrão. O x está relacionado ao menos 1, o menos 1 para o 0, para o 2 para o menos 1 e o 3 para o 2. Notem que nesse caso aqui, ó, ele fala que a função é x menos 1. Deixa eu mudar aqui, vou colocar um caderno aqui para vocês analisarem. Vou virar aqui o foco. Por exemplo, se eu tivesse que construir, que foi alguns exercícios que eu passei para vocês até. Se eu tiver que construir o B, eu ainda não sei os elementos de B. Porém, eu sei o de A. E eu vou respeitar esse padrão.
O x eu vou substituir por cada membro de A. Então vamos pegar aqui 0 menos 1. Vai ser menos 1. Eu vou pegar esse 1 e vou substituir na fórmula. 1 menos 1 é igual a 0. Vou colocar a pontinha aqui para a gente só identificar, certo? Aqui vai ser 0. Agora eu vou pegar aqui, ó. 2 vou substituir aqui, tá? 2 menos 1 igual a 1. Certo? Vamos pegar o terceiro aqui. 3. Vou substituir aqui 3 menos 1, 2. É sempre assim, cada fração ela respeita... Todo conjunto ele respeita uma função, tá? Não é fração. Apesar que um conjunto pode sim ter uma fração. Certo? Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Definição. Algumas definições, notem. Todos os elementos de A estão ligados em um único elemento de B. Então isso é uma função. Por quê? Eu tenho que ter... Todos desses têm que estar ligados em pelo menos um aqui. Olha nesse segundo exemplo. Todos os pontos de A estão ligados em B. Porém, alguns ficaram sozinhos e tanto 1 quanto 0 ficaram no 0. Não tem problema, tá? O importante é todos de A estar ligado em pelo menos um de B. Nesse terceiro exemplo aqui, notem. Todos de A está ligado em B? Sim, porém, o 1 ele ligou em 2 pontos. Isso não pode, certo? Eu já vou chamar isso de... Vou dar o nome técnico dele e depois eu vou dar um exemplo claro aqui no espelho, certo? E a outra condição de existência, esse aqui está vazio. Então isso não é uma função, certo? Tem até um exemplo aqui, um exercício bacana. O A é verdade? É verdadeiro, porque todos de A está ligado em único de B. O B é falso ou verdadeiro? É verdadeiro, porque todos de A estão ligados em B. O C é verdadeiro? Não, o C é falso. Porque um ponto de A ele pode ligar em um único de B. A volta é verdadeira, como nesse caso. O D é verdade? O D é verdade, porque um ponto de A está ligado em um ponto de B. O E é falso ou verdadeiro? É falso. Por que ele é falso, professor? Porque ficou sobrando esse cara aqui. Beleza? Deixa eu mostrar o gabarito aqui para caso alguém se perdeu na explicação, possa dar uma olhadinha aqui. Mas é óbvio que vocês estão no YouTube, vocês podem pausar o vídeo, mas eu tenho aqui ele resolvido para facilitar. Aí nada melhor do que uma imagem. Vamos lá. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem me chamar no Facebook, no WhatsApp, certo? Aqui, ó. Aqui está o gabarito para quem se perdeu na... A gente corrigiu isso daqui, tá em sala, beleza? O primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro, o terceiro é falso. O D é verdadeiro e o F é falso. Agora vamos chegar aqui na parte envolvendo cálculo. Deixa eu só dar o nome aqui. Pessoal, aqui eu tenho um conjunto A e o conjunto B. Sempre o A vai ser o domínio, certo? E o B vai ser o contradomínio, certo? Independente, contradomínio são todos os conjuntos aqui, ó. São todos os elementos. Se fosse uma questão, identifique o contradomínio de B. Seria o 2, o 4, o 5, o 6, o 1, o 2 e o 7. A imagem
A imagem são os números que estão ligados de A em B, que respeita a função, certo? Vamos fazer um exemplo aqui para finalizar esse vídeo. Vamos lá. Aqui eu tenho a função x mais 3 e eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. E ele quer saber quem são as imagens. Aqui será o meu domínio. Certo? E aqui será a minha imagem. Vamos lá, pessoal. O que eu preciso saber? Eu vou respeitar sempre essa função aqui, certo? Então vamos lá. Eu já tenho um conjunto A, a qual eu chamo de domínio, e eu tenho um conjunto B, a qual eu chamo de contradomínio. E aqui eu quero a imagem. Ele já me deu a função, então é só substituir. No lugar do x eu vou colocar o primeiro elemento aqui. 2 mais 3 é igual a 5. Então isso daqui vai ser ligado a... Aqui é a mesma coisa. 4 mais 3 é igual a 7. Que eu vou substituir. O 6. 6 mais 3 é igual a 9. O 8 mais 3 é igual a 11. Aí se eu perguntar para vocês, qual é a imagem? Qual seria o subconjunto imagem? Aqui eu poderia fazer um subconjunto imagem, que seria o 5, o 7, o 9 e o 8, que seria o 11, certo? Vou fazer outro exemplo. Aqui ele pede para eu construir a imagem. A função aqui é x ao quadrado menos 1. Então vamos lá. 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Certo? 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2, 2. Aqui é 3 ao quadrado, 9 menos 3, 6. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 4, 12. Então, a imagem desse conjunto são esses valores. Certo? Essa foi a revisão do nosso conteúdo. A partir de semana que vem a gente já entra com um conteúdo novo, certo? Uma boa semana a todos, se cuidem e forte abraço.